Uma enxada na beira do caminho. Este espaço é destinado a todos aqueles que não estão contentes com os conceitos do senso comum sobre as coisas do mundo. Queridos ouvintes, bem-vindos ao nosso programa de hoje. Recebemos mais uma vez o nosso amigo Caliban Calitz para continuarmos nossa conversa sobre a queda espiritual e mais especificamente as origens do dualismo. Seja bem-vindo, Caliban. Obrigado, João. Caro Caliban, gostaria de começar nossa conversa hoje mudando o foco daqueles que erraram e caíram para os que não erraram, se podemos nos expressar assim. Te pergunto, quando houve a queda, o que aconteceu com a parte que não caiu? Onde está ela? João, realmente uma boa pergunta. Quando a gente fala em queda, a gente está falando que houve uma fratura no universo original. Mas é uma fratura que podemos conceituar dessa maneira, foi uma fratura em Deus. Porque Deus era e é o todo uno. Esse Deus, com a queda, ele, de certa forma, também cai na queda. Aí você vai me dizer, mas como é isso é possível? Ora, a única maneira de que essa fratura ela se consolide, a única maneira em que essa fratura pode ser curada é com a intervenção divina. Não existe outra maneira. Porque a parte caída não teria os elementos para proporcionar a sua própria cura. Era preciso que Deus descesse. Nós já falamos isso, a descida de Deus. Esse Deus que nós temos no aspecto que a gente consegue imaginar, que é o Deus criador, né? É o Deus transcendente. Esse Deus, nós não conseguimos percebê-lo, nós já falamos isso. Escapa aos nossos sentidos, né? A visão desse todo. Porque há um todo, né? Vamos colocar assim, já que a queda ela não foi completa, nem poderia ser, né? Porque se a queda tivesse sido completa, então Deus teria caído completamente, né? Então não pôde acontecer uma queda completa, ela teria que ser necessariamente parcial. Ou seja, um número, nós já falamos sobre isso, um número de espíritos pode ser um número gigantesco, né? É um número incomensurável, mas não é infinito. É importante que a gente tenha esse conceito, né? Então, o universo visível, nós já falamos sobre isso, ele é movido pelo seu motor oculto, que é Deus. Então, nós podemos observar, como já falamos anteriormente, Deus na natureza. Então, seria um outro aspecto da divindade, seria esse Deus presente em todas as coisas. Mas isso é diferente do conceito panteístico. É importante que a gente não vá para esse lado, de achar que Deus não tem uma pessoalidade. Ele é uma entidade, ele é um espírito, é o espírito máximo, né? Mas é espírito, ele é um ser. Então, esse aspecto da transcendência ele nunca deixa de existir. O que vai acontecer com a queda é a existência, com essa fratura, em que Deus cai também. E dependendo
da força desse impulso inicial, nós vamos observar que essa queda pode chegar até o nível da inconsciência, que seria o não ser. Ainda assim, aquele espírito, né? E vamos sempre lembrar que nós não estamos falando de homens, estamos falando de uma potência de pensamento. Esse espírito fica como que adormecido no não ser. E vai nascer no nosso mundo sempre a visão do oposto. O dualismo nós podemos observar em toda parte, por exemplo, noite, dia, o mal, o bem, né? Tudo isso nós não podemos, no nosso mundo visível, perceber uma coisa senão com a comparação com a coisa oposta. Nós não podemos dizer se nós somos bons, senão em contato com outros seres humanos, não é verdade? Não dá para você dizer que uma qualidade é absoluta quando você precisa de uma complementaridade para você definir a coisa. Então, essa descida de Deus, que eu coloquei como essencial à cura dessa fratura, porque é Deus o motor oculto. Se você imaginar, então, que a queda pode ter levado à perda, vou dizer assim, o adormecimento do ser a tal ponto de que ele não tenha mais vontade. Então, no caso, por exemplo, vamos imaginar, então, o núcleo atômico. Evidentemente, o átomo, né? Ele não tem como calcular ele próprio, as suas órbitas e os seus movimentos, né? Ele executa um movimento absolutamente férreo e sem livre-arbítrio algum. A lei para ele é obedecida, quer ele queira, quer ele não queira. Então, esse foi o resultado da queda, a perda da liberdade, né? Então, vai nascer o dualismo exatamente da queda. Porque se não houvesse havido a queda, nós compreenderíamos as coisas em seu aspecto absoluto. A gente não precisaria do mal para entender o bem. A gente entenderia o bem pelo que ele é. Então, nós já falamos, né, que o espírito, né, ele caindo, ele pode ir perdendo progressivamente, vamos usar a palavra, né? Perdendo as suas potencialidades. É como se aquelas qualidades dele congelassem, né? Ficassem em estado latente. Então, o nível de adormecimento, vamos chamar assim, ele pode chegar até esse congelamento naquilo que a gente observa lá dentro do átomo e tal, né? Está congelado. Aquele pensamento do átomo está inexpresso, né? Ele não sabe quem ele é. Ele esqueceu quem ele é, né? Mas o motor divino, ele continua. Então, ele pergunta, onde estão, né? A pergunta foi assim, né? O que aconteceu com a parte que não caiu, não é isso? Ora, continuou no seu lugar, continua no seu lugar e continuará no seu lugar, porque sem essa parte que não caiu, o nosso mundo ele é insanável, ele não tem cura. Então, eles estão ao nosso lado. E no caso do próprio Deus Criador, o seu sacrifício chega ao ponto de descer com a criatura no seu nível de congelamento. Ele vai até lá, ele não abandona nunca o seu, porque é uma parte dele, o espírito,
parte seria, vamos dizer assim, emanou de onde? Dele próprio. Então, todo o universo e o seu aspecto espíritos não deixa de ser como que um corpo da divindade. Então, ele, no seu, como a liberdade, ela foi uma consequência desse amor divino, porque Deus nos criou os espíritos por amor. Dando a liberdade, fez isso por amor. Mas o seu amor é incomensurável ao ponto de descer ao sacrifício. Nós podemos dizer, como o Padre Alta, né, isso num texto da obra Deus e o Universo, de Pietro Baldi, vamos dizer que quando Cristo se crucifica, ele está querendo dizer que Deus está crucificado no universo visível proveniente da queda. Então, essa crucificação, esse fenômeno cósmico, essa paixão do Criador pela redenção, vai proporcionar essa atuação perene. Então, onde eles estão? Eles estão trabalhando, e onde sempre estiveram, no seu trabalho de ordem divina, que para nós, né, a gente não tem noção de como é, porque faltam-nos ainda os sentidos que ainda estão adormecidos em nós, no nosso caso humano, para entender o que é o trabalho do anjo, o trabalho do super-homem. Então, com certeza, estão trabalhando em todos os reinos da natureza, no universo incomensurável, né? Esse universo que nós podemos observar, e com certeza estão executando as suas missões que lhes cabiam e que lhes cabe e da qual eles não se afastaram nunca, né? Sendo que o próprio Criador, ele dá o exemplo. Quando ele sai do seu aspecto exterior de transcendência, e nós podemos vê-lo, né, vê-lo no seu aspecto de Deus imanente. Quando a gente fala em criação sucessiva, nós estamos falando não da produção nova no universo de espíritos ao qual nada se pode acrescentar. Nós estamos falando desse trabalho contínuo, desse motor da evolução, dessa vontade das coisas, a vontade da própria história, no nosso caso, como homens, né? E que, se fôssemos deixados a nós mesmos, nós iríamos em perpétua divisão. Que o mal, já falamos isso, ele é autofágico, né? Então, se Deus não nos arrastasse de volta, nós estaríamos perdidos para sempre, né? É porque ele está trabalhando que existe a evolução. A evolução é a prova da sua atuação. Isso que os cientistas descobriram, né, que existe a evolução, é a atuação da sua vontade e dos seus colaboradores, né? O próprio Deus trabalha no universo inteiro, nesse universo que nós conhecemos, né? E sempre lembrando que esse universo, ele é uma parcela do universo. E onde está esse universo? E onde ele ficou? Ficou na nossa mente. Quando nós nos fracionamos, quando nós tivemos esse apego pelo movimento, né, pela coisa que muda, matéria e tudo, né, e ficamos presos a um corpo sem liberdade de atuação, que nós estávamos laborando em erro, né, fomos aprisionados, então nós ficamos sempre tendo, por mais males que nós tenhamos dentro de nosso íntimo, a nossa mente nos diz: sede perfeitos. Existe esse mundo perfeito. Então é para lá que caminha a evolução.
Então, criação sucessiva só tem sentido em entendê-la como fenômeno evolutivo. Seria Deus trabalhando o motor da vida, o motor da história. Onde estão, então, os espíritos? Estão com Deus, ajudando os caídos durante todo o tempo. Os espíritos estão junto conosco, no nosso nível, né, acima de nós, que nós possamos entender, e muito além de nós, em planos que não nos é dado conhecer. Caliban, pelo que entendi da sua resposta, o todo então se divide em duas metades. Daí eu pensei aqui comigo, né? Por definição, sendo elas metades, essas partes teriam sido divididas em números iguais. O que nos levaria a imaginar que o mal teria alguma chance de dominar o todo e vencer. Caliban, seria isso verdade? Olha, isso aí eu diria que é um modo de dizer as coisas, né? Quando a gente fala em metade, e Petrubaldi falou em metade, João, ele quis dizer, penso eu, que no espírito, havendo a possibilidade de escolha, ele tendo escolhido de forma errada, ele houve essa cisão nele, no espírito, né? Essas duas metades estão dentro dele, do espírito caído, né? Porque o espírito caído, ele é uma parte do antigo universo original. E ele, estando fracionado, não pode, na verdade, essa metade significar a não ser que haverá essa anteposição entre a luz e a treva, entre os antinômios, né? Seria assim. Mas nós já sabemos que as duas forças que nós percebemos na evolução, de sentido contrário, elas têm valor absoluto diferenciado. Porque a evolução, o que é a evolução? Seria uma volta, né? Isso que é evolução, ela volta, mas não volta exatamente no lugar de onde partiu. Porque se voltasse exatamente, ou seja, se a força que puxa para o alto fosse do mesmo valor da força que puxa para baixo, o espírito não sairia do lugar. Então, a força que puxa para o alto, ou seja, a outra metade, ela vai sendo cada vez uma metade maior do que a outra metade. Que então não vão ser metades, entende isso que eu estou falando? A princípio são metades, né? A princípio, quando há a queda absoluta, está cindido totalmente. Mas se ficasse dessa forma, não seria possível que o espírito se livrasse da sua queda, né? É porque a força de Deus, ela é superior do que essa força da criatura. A força da criatura, ela só produziu essa divisão em si mesma, e não no universo inteiro. Então, é evidente que essas duas metades vão deixando de ser, vamos falar assim, se elas são iguais, elas vão deixando de ser tão diferentes, tá? Suponhamos que o conteúdo de uma metade, para ficar na palavra metade, né? O conteúdo de mal, né? Numa metade vai aos poucos diminuindo e parecendo-se mais com a outra metade, que está na sua aspiração. Ou seja, o que ele é vai se parecendo cada vez mais com o que ele virá a ser. Não sei se você está captando ou se eu não estou sabendo explicitar isso bem, né? Então, essas duas forças, elas têm que ter um valor absoluto diferente.
Porque a força de Deus deverá arrastar, ainda que, vamos falar em linguagem imperfeita sobre isso, ainda que alguns milímetros, né? Mas tem que se afastar na direção da força, que é o centro. Porque para ele gravitam todas as coisas, como disse Petrobaldi, né? Para o centro gravitam todas as coisas. Quando o espírito se cindiu, quando, né, houve essa cisão no indivíduo, ele ficou aprisionado na forma por sua própria escolha, lembremos-nos sempre disso. O seu processo de despertamento de faculdades superiores que foram amortecidas, congeladas na queda, é o processo inverso, o processo do despertamento. Então você vai despertar, à medida que você evolui, você vai despertar para um sentido que estava adormecido. Então a gente não fala aqui do sexto sentido? E pode falar de sétimo, porque as nossas janelinhas hoje são 5 sentidos. A gente não consegue registrar o universo a não ser por esses 5 sentidos, por essas 5 janelinhas. Nosso cérebro não é, como muitos pensam, a máquina de pensar. Ela apenas é uma máquina registradora das vibrações que o espírito recebe do ambiente em que vive e também uma máquina que transmite para o corpo e para o ambiente que nós vivemos os pensamentos que estão fora do cérebro e fora do corpo. Então, esse processo de evolução é um processo que é chamado por muitos de iluminação, né? É chamado de despertamento, porque todos, né, estamos com distâncias vibratórias entre uns e outros. E a distância vibratória entre nós e outros que estão à frente ou outros que estão atrás tem a ver com a quantidade de faculdades que foram despertadas. Porque se você tem uma música muito bonita, mas você não tem o instrumento adequado, essa música fica ruim, né, naquele instrumento imperfeito. Então, nós nunca vamos conseguir colocar o mal com a mesma potência do bem. Isso é lógico, né? É evidente que o mal é esta força secundária da criatura. Então, a metade, né, vai deixar de ser metade, vamos falar assim, né? Ela vai se transformar na unidade a partir do momento em que deixar de existir antinomia entre aquilo que eu sou no presente e aquilo que eu devo vir a ser no futuro, que é o objetivo da evolução. O mal, por sua vez, né, a sua vitória vamos dizer assim, é uma vitória às suas próprias custas, que na verdade nós falamos sobre isso, é uma derrota. Então, o que nós devemos entender por Satanás, né? E onde está ele, né? Ele está dentro de nós, evidentemente, porque somos nós, não é verdade? O que não quer dizer que não existam líderes de revolta, que também existem. Assim como existem lideranças aqui na Terra, existiram lideranças no mundo original, né? No mundo espiritual. Então, essa chance do mal vencer, né, ela é pequena, né? Porque o espírito teria que lutar contra uma força cada vez maior, né? Que é a força que o arrasta na evolução. Por isso que é tão difícil para as sociedades aqui na Terra voltarem a praticar os antigos delitos que eram considerados virtudes no passado, né? A cada geração que se passa, nós estamos sendo, ou melhor, o mal está sendo encurralado, né? Porque as duas forças têm dimensão diferenciada. É evidente que Deus
é maior, né? Não há nenhuma dúvida sobre isso. Caliban, você nos falou que a queda pode voltar a acontecer, certo? Não seria o caso, então, de que o universo teria a possibilidade de nunca encontrar ou reencontrar a estabilidade? Olha, a queda pode ocorrer individualmente, é evidente, em qualquer ponto da evolução. Você chegado a um determinado ponto de despertamento, é óbvio, né, que há a possibilidade de um novo erro ou de novos erros, é evidente. Mas essa possibilidade ela vai se tornando cada vez menos possível de se concretizar, de se realizar. Por quê? Por causa das lições da experiência. Porque quando nós erramos, nós sofremos as consequências e nós nos lembramos. Se você observar até um animal, né, com os chamados reflexos condicionados de Pavlov, né, as experiências que ele fez com cães na época, né? Então, se o animal, ele faz uma coisa e você aplica um castigo por ele ter feito alguma coisa, ele não vai querer fazer porque ele fica condicionado a não fazer. Então, aquele que já esteve no inferno, quer sair de lá, não quer voltar para lá, não. Por outro lado, a queda dos outros, né, a visão da queda, né, pelos não caídos, dá uma espécie de vacina para que ela não volte a ocorrer no que o Balde chamou de sistema, né? Porque o Cristo fala, né, eu via Satanás cair do céu como um relâmpago, né? Então, os espíritos não caídos, eles viram a queda e acompanharam e acompanham o desenvolvimento, acompanharam pacientemente, segundo André Luiz, né, o desenvolvimento de todas as vidas no processo da evolução. Isso está no livro Evolução em Dois Mundos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, espírito André Luiz, né? Então, a vitória de Deus, ela é certa. Essa possibilidade, ela existe, evidentemente, individualmente, né? Mas já não coletivamente dentro da evolução, porque nós estamos dentro do fenômeno da evolução. Então, continua essa força a nos arrastar. Então, nós já não estamos, no momento em que nós estamos falando isso, nós não estamos mais no momento da involução coletiva. É evidente que podem existir retardatários e podem existir aqueles que temem em permanecer no estado de queda. Mas o isolamento será cada vez maior, a fraqueza será cada vez maior, a falta de alimentação, porque a maioria estará no caminho evolutivo, a maioria segue avante. Então, aquele que não quer andar para frente, ele vai ficar para trás. É possível que esse ser, individualmente, ele venha a ser neutralizado? Nós já falamos sobre isso. Há essa possibilidade. Pessoalmente, eu não acredito que alguém seja tão inimigo de si mesmo a esse ponto. Porque quando mais se desce, mais se perde a vontade. Quanto mais se desce, é mais determinismo. Assim que quanto mais você sobe, você tem mais liberdade. Que a liberdade, então, está em relação direta com o nível evolutivo que nós temos. Há uma perfeição absoluta na criação divina. Ou seja, Deus tudo previu, inclusive a queda, que nós podemos chamar de desvio, deslocamento ou movimento fora da ordem, né? E com o nascimento do movimento ou do deslocamento, nós vamos ter o que a gente chama de espaço-tempo, né? A gente vai ter esse movimento fora da ordem, né? Mas
observando-se o universo como um todo, a possibilidade de queda já é individual e não mais teremos aquele movimento, segundo penso, né, de uma queda mais abrangente, né? Bem, supondo que o universo chegue um dia a se estabilizar, não havendo mais quedas, o universo material chegará assim ao fim, segundo essa teoria? O que faria os espíritos puros nessa situação? Ficariam sem função, uma vez que não teriam quem ajudar, pois estariam agora todos reunidos no tal sistema? Eu acho engraçado essa pergunta, João, porque eu lembro de uma história aqui que eu li num livro espírita, ou me falaram sobre, estava num livro de um autor espírita, que eu não vou falar o nome dele, porque, né, seria falta de caridade da minha parte, né? Mas é em relação ao comentário que ele fez sobre o Canadá e o Brasil, né? Então, esse autor falou assim: olha, é muito difícil ser espírita no Canadá, e lá todo mundo é rico, né? Então, não tem os pobres para a gente ajudar, então a gente não pode praticar a caridade, né? Então, a gente está dizendo que o Brasil é melhor, a gente tem que agradecer por estar no Brasil, né? Porque o Brasil tem mais miseráveis, né, para a gente ajudar, né? Então, no Canadá lá está tão impossibilitado. É mais ou menos essa pergunta aí, né? Tipo assim, o que os espíritos puros vão ficar fazendo, né? Ora, nós falamos, né, lá na primeira pergunta sobre o trabalho dos espíritos, né? Que para nós é ainda inabordável, né? Nós pouco sabemos ainda sobre ciência. E podemos dizer o seguinte: suponhamos que o universo material tivesse, então, chegado ao fim, o que vai acontecer, né? A ciência diz isso, aliás, né? Que o nosso mundo, o nosso Sol, tudo, o nosso sistema, né? A nossa galáxia, nosso conjunto de todas essas galáxias, tudo isso um dia vai desaparecer, né? Um dia vai ser poeira, vai ser talvez uma outra estrela, ou não sei o que mais, né? Mas a gente não sabe. A ciência é permanente, ou seja, o conhecimento. Então, se não tivéssemos nada a fazer no universo original, né, após ter chegado ao fim a nossa experiência na matéria, né, que seria, podemos falar assim, quando o universo material tivesse chegado ao fim, graças a Deus, ainda bem que chegou ao fim, ainda bem que esse mundo de morte, de luz e treva, esse mundo de infelicidade, né, porque sempre é uma limitação a matéria, né, ainda bem que chegou ao fim. Não é para se lamentar, não, é para se alegrar, né, que tenha chegado ao fim esse objetivo final da evolução, né, que é a destinação da evolução é curar a queda, né? Então, nós estaremos, não no fim, né? Mas no começo. Nós estaremos começando, onde tudo começou. Então, com o desaparecimento do espaço-tempo, né? Ou seja, acaba o tempo, então nós voltamos para o infinito e voltamos para a eternidade, nós corrigimos o desvio. Então, seria o filho pródigo voltando à casa paterna. Quem vai ficar com saudade do sofrimento que sentiu na queda? Quando o erro foi superado, né, e o dualismo foi absolvido na unidade, foi reabsolvido, né, não existe mais a coisa relativa, qualidade relativa, é tudo qualidade absoluta, é o que é. Quando então nós saímos da morte e derrotamos a morte, reconquistamos a vida que nós tínhamos perdido na queda. Nós reconquistamos o conhecimento que nós tínhamos perdido, nós tínhamos abdicado do nosso conhecimento e da nossa felicidade que tem os filhos de Deus. Porque a aceitação, né, é até uma expressão interessante, né, em teologia, para aqueles que serão chamados filhos de Deus. Então, porque a aceitação da vontade divina foi voluntária.
o filho pródigo retorna finalmente à casa de onde nunca deveria ter saído. É espírito e volta à sua condição. Nós podemos apenas imaginar que seja um trabalho maravilhosamente diferente de tudo que nós conhecemos como trabalho, né? Você imagina que não exista mais o mal, né? E todos podem crescer em conhecimento e ser reabsorvido na felicidade completa, sem mescla de nada. Tudo foi corrigido, né? Todos os delitos foram pagos, né? Nós saímos finalmente da prisão e voltamos à condição de liberdade. Nós vamos lamentar por isso, vamos dizer, né, o que nós vamos fazer, e agora o que nós vamos fazer? Agora nós vamos fazer o que nós sempre deveríamos ter feito. Nós vamos ver que nunca deveríamos ter escoado, né, para o caminho do mal, na ribanceira, né, pela qual nós caímos em queda livre, né? Então nós voltamos, né, à planície, voltamos, né, à nossa condição de espíritos, de filhos de Deus, de deuses, vamos falar assim. Hoje, né, esse conhecimento ele não pode ser disseminado de uma forma muito abrangente, porque poderiam fazer até mau uso disso, né? Poderiam interpretar diferentemente essa questão dessa reabsorção em Deus, né? Porque o homem comum, né, o tipo biológico comum, ainda não está preparado para reconhecer essa divindade e esse poder que ele possui dentro de si. Então é aquela coisa que dizia a história do peixinho, né? Lembram dessa história que é contada no início do livro? Acho que, não sei se é Missionário da Luz, eu não me recordo, né? Que é a história do peixinho, né? O peixinho que está lá no seu lodo, né? No lamacento e tudo, e um dia ele sai, olha para um universo maravilhoso, tem céu azul, nuvens e tudo, vê outras criaturas, outros reinos. Ele volta lá para contar o que ele tinha visto, né? É o peixinho vermelho, né? A história, né? Ele volta para contar, né, tudo isso. Eu acho que é André Luiz que conta essa lenda, né? E ele volta e tenta contar, pô, ninguém acredita nele, olha, ele está variando, ele está falando de coisas impossíveis, né? Então, quem somos nós para traçar limites à felicidade, ao que fazer, né? Certamente é melhor ter vencido a queda, ter atingido, né, a possibilidade de não mais recair na morte repetida, que são as reencarnações, né? E que a cada passo nós somos golpeados nas nossas esperanças, porque nós depositamos as fichas, né, do lado errado da vida, né? Então, vamos voltar, a casa é bela, né? Há muitas moradas na casa de nosso pai, né? E certamente os espíritos lá, eles não gostariam de trocar o que eles estão fazendo, né, pelo que nós estamos sofrendo aqui, não. Só o Criador, né? O Criador tem todo aquele amor, né, a esse ponto, né, de, apesar de tudo, acompanhar a criatura no seu processo evolutivo e carinhosamente, com seus propósitos, né, dos quais Jesus, né, é um dessas essências divinas, que está aí como um farol permanente, né, para mostrar-nos o caminho, né? Ele diz, né, eu sou o caminho. É o caminho que conduz à verdadeira vida. Aliás, todos esses espíritos missionários, né, são caminhos, né? Estamos falando aqui do Cristo, está mais próximo de nós, né? Mas se ele é maior, se ele é menor do que outros deuses, né? Isso é com Deus, né? É Deus que sabe o tamanho de cada Deus. Muito bem. Terminamos aqui mais um programa
Gostaríamos de agradecer aos nossos ouvintes pela audiência e, claro, ao nosso caríssimo Caliban Calites pela participação de hoje. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, João. E aqui encerramos esse podcast. Muito obrigada por sua companhia. Gostou? Então se inscreva no nosso canal e nos acompanhe. Até logo!